Olá, meus amigos, alunos queridos do curso Mediúnico 2 da nossa Seara de Jesus. É sempre com muito amor e com muito carinho que nós nos encontramos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas. Como de costume, eu convido a todos a juntos fecharmos os nossos olhos para fazermos uma prece. Vamos lá? Então vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Jesus, o nosso divino mestre, pedindo a ele humildemente que abençoe a todos nós e que nos inspire para a nossa reflexão de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos para a nossa aula? Então, meus amigos, dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos estudar o capítulo 17 do livro Mecanismo da Mediunidade. O tema é Efeitos Físicos. Então, aqui no próximo slide, nós trouxemos para pensarmos juntos o que seria a manifestação física e o médium de efeitos físicos. Então, dá-se o nome de manifestações físicas às que traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Então, aqui o que nós conseguimos entender que nessas manifestações físicas são esses fenômenos de origem mediúnica que envolvem esses ruídos, esses movimentos e que em alguns momentos o médium que doa esse fluido, esse magnetismo, ele não sabe, ele por não conhecer, então vamos dizer assim, que ele não tem vontade, porque ele não conhece, ele não sabe que ele é um médium de efeitos físicos. E em outros momentos pode ser provocado. Então, em uma sessão pode ser feita, que nós vamos estudar aqui no decorrer da nossa aula, vamos ver que em algumas sessões os médiuns eram reunidos para provocarem esses efeitos. E então, como estamos falando do médium que faz essa doação fluídica, ele é então o médium de efeitos físicos, que é aquele que serve de intermediário em todos esses fenômenos que estamos comentando e que vamos mostrar para vocês no próximo slide. Eles estarão linkados para que a gente possa observar que existem vários fenômenos relacionados a essas manifestações físicas. E o médium de efeitos físicos, ele não é o agente produtor desses fenômenos, mas unicamente um elemento que fornece parte dos fluidos necessários a essas manifestações, pois há também a necessidade de outros fluidos provindos de outras fontes. Então, aqui nós vamos aprender também no decorrer dessa aula que nessas manifestações físicas, o médium de efeitos físicos, então, ele faz essa doação, esse fluido que nós vamos aprender mais para frente, que é o ectoplasma. Porém, além desse fluido que vem do médium, tem os fluidos de outras fontes, como está escrito aqui, que é o fluido da natureza, o fluido do próprio espírito que irá se comunicar, tá bom? E então vamos lá, aqui no próximo slide, como falamos, linkamos aqui os fenômenos. E os fenômenos das manifestações físicas são materialização, transporte, levitação, transfiguração, bilocação,
bicorporeidade, voz direta, escrita direta, sematologia e tipologia. Aqui nós linkamos todas elas e agora nos próximos slides nós vamos colocando uma a uma e colocando as suas características, assim também como algumas imagens para que fique mais claro para o nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Então, no próximo slide, a primeira manifestação física que vamos falar é sobre a materialização. A materialização de objetos ou de espíritos desencarnados no meio material. Então, é assim, a materialização, nós vamos colocar aqui uma imagem para vocês e enquanto isso vamos conversando. A materialização, então, ela é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, pelo qual o espírito desencarnado, usando uma substância chamada ectoplasma, essa substância ela é fornecida pelo médium e, eventualmente, ela é completada pelos fluidos espirituais ou da natureza, como nós falamos anteriormente, né? E esse ectoplasma, ele é uma substância fluídica que sai do corpo do médium de efeitos físicos. E aqui, como vocês podem ver na imagem, ele sai pelas narinas, pela boca. Nesse fenômeno, o espírito se corporifica, né? Como a gente está vendo aqui. Então, molda-se aquele corpo dele. Ele toma forma, algumas vezes total e outras vezes parcialmente. E assim ele torna-se visível a quantas pessoas estiverem presentes naquele local da sessão. Não é preciso ser médium para ver o espírito materializado, porque quando há a materialização, todos enxergam. É diferente no caso da aparição. A aparição é um fenômeno pelo qual o espírito aparece, porém apenas o médium vidente consegue ver. No caso da materialização, todos enxergam. E aí aqui nessa imagem, então nós conseguimos observar aqui deitado, então o médium peixotinho, então em transe, fazendo essa doação dessa substância fluídica, que é o ectoplasma. Então, a gente consegue observar que é uma substância vaporosa, leitosa, né? E a partir dela, o espírito desencarnado ali vai tomando forma, moldando, aparecendo o corpo espiritual dele, né? O que é igual o corpo físico de quando ele estava encarnado. Nessa imagem aqui, então, eu acredito que vocês foram lendo e está mostrando, né, que é a materialização do espírito Ana, em 14 de dezembro de 1953, onde o médium Peixotinho em transe, deitado sob a cama, este médium realizou experiências na casa do Chico Xavier, inclusive através de sua faculdade, a materialização de amigos conhecidos do Chico, como mostra aqui também ao lado. Então, aqui é um outro médium, é o médium Antônio Alves Feitosa. Em 1965, também ali na presença do Chico Xavier, né? Então, foi essa materialização, mostrando ali, olha, tá vendo? A substância esbranquiçada, saindo ali, ó, pela boca, pelo nariz, né? Formando, então, moldando esse espírito da irmã Josefa. Agora, o próximo que vamos estudar é o transporte. O transporte é a entrada e a saída de objetos em um recinto fechado. Então, vamos colocar aqui uma imagem para vocês, que aqui, nessa experiência, lá atrás, então, foi trazido esse lírio ao lado
da médium aqui, ó, então foi trazido um lírio de aproximadamente 1,52 m. Então, ele surgiu nessas sessões. E aí, como se dá esse fenômeno de transporte? Então, os espíritos fazendo uso desse fluido, como nós falamos, o fluido do médium, que é esse ectoplasma, o fluido da natureza, o fluido do espírito, então ele vai até o local que ele quer transportar o objeto e traz espiritualmente falando, até o local que está ali fechado, e ali naquele momento esse objeto fica visível para todos que fazem parte da sessão, tá bom? Então, o próximo agora que vamos falar é sobre a levitação, que é o levantamento de objetos, contrariando a lei da gravidade, né, que nós estudamos já. Então, percebemos que esses objetos, eles levantam, e em alguns momentos eles também podem ser arremessados. Então, pode ser jogado esse objeto, ele pode levantar devagar ou com força, e tudo isso, como nós estamos falando, são os espíritos desencarnados manipulando o fluido que o médium, né, encarnado, o médium de efeitos físicos, faz essa doação. Então, como nós falamos, eles podem ser arremessados ou eles podem flutuar, levitar. O próximo é a transfiguração. A transfiguração é a modificação dos traços fisionômicos do médium. Então, nós conhecemos o médium. Vamos colocar aqui a imagem do médium Divaldo Pereira Franco. Em uma psicofonia que ele trouxe do espírito Bezerra de Menezes. E todos nós conhecemos, né, as feições do Divaldo, como que ele se apresenta. E nesse momento da psicofonia, as suas feições foram alteradas, mudou ali o rosto dele, né? E nós sabemos que em alguns casos também de psicofonia pode mudar a voz, o tom da voz, tá bom? Então agora vamos para o próximo. O próximo que nós vamos estudar é a bilocação. A bilocação é a presença simultânea do médium em 2 lugares diferentes. Então, vamos colocar aqui uma imagem para a gente ir conversando. Então, é assim. Então, a bilocação. Ela, então, permite que o médium apareça em 2 lugares diferentes, porém, nem todas as pessoas irão ver o médium, tá bom? Apenas o vidente vai enxergar aquele médium nesse processo de bilocação, nessa manifestação física chamada bilocação. E é assim, enquanto o médium encarnado, o corpo está, vamos dizer assim, ele está dormindo, ele está cochilando, ele está em transe, um leve torpor. Ele, em espírito, sai dali e aparece em um outro lugar que ele tenha vontade, que ele queira auxiliar. E ali, como nós falamos, o vidente enxerga que ele está por ali, tá bom? E agora, um outro que nós vamos falar bem parecido com a bilocação, o próximo é a bicorporeidade. A bicorporeidade é assim, é a presença do corpo do médium consciente ou inconsciente. Então, isso
quer dizer assim, vamos colocar aqui a imagem também do professor Eurípides Barçanufo, para a gente ir recordando, puxando pela memória. Então, a bicorporeidade é assim, é a presença, então, em dois lugares também do corpo do médium, em dois lugares diferentes. Porém, nesse processo, nessa manifestação física, o que ocorre? Ocorre a materialização do perispírito daquele médium. Então, o corpo encarnado fica ali, como nós dissemos, ou dormindo, ou cochilando, ou em transe, um leve torpor, o corpo físico fica ali. E o corpo perispiritual vai para outro lugar, porém materializado, como é o caso aqui de um exemplo desse professor, do Eurípides Barçanufo, que conta a história que ele, em um momento, numa aula, né, fazendo aula ali com seus alunos, então percebeu, sentiu, recebeu a informação que havia a necessidade de um auxílio. Então, ele avisa aos alunos que vai ficar em transe por uns minutinhos, fica ali em transe e vai até um outro lugar onde há uma mulher prestes a dar à luz a uma criança. Então, ele faz o parto, então percebe-se que o corpo perispiritual houve uma materialização que pôde ser tocado, ele pôde trabalhar, ele pôde fazer esse parto, tá bom? E agora, o próximo que nós vamos estudar é voz direta. Então, essa manifestação física da voz direta, que é a voz do espírito desencarnado no ambiente. Então, é assim, é a comunicação mediúnica em que se ouve a voz espiritual. Vamos colocar aqui uma imagem também. Então, ouve-se a voz espiritual, sem, vamos dizer assim, a participação das cordas vocais do médium. O espírito comunicante utiliza, como nós estamos falando o tempo todo, o ectoplasma do médium, em combinação também com os fluidos do ambiente, né, para moldar, plasmar um aparelho, vamos dizer assim, fonador humano, uma garganta, né, uma garganta fluídica. E através da ação do pensamento sobre a matéria plasmada, ele movimenta o aparelho e produz o som audível, né, para que todos possam ouvir. Então, aqui até nós colocamos essa imagem dessa passagem, né, de Jesus sendo batizado no Rio Jordão, que então naquele momento do batismo houve um fenômeno de efeitos físicos ali, né, um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, que apareceu um espírito ali em forma de pomba, e através dessa voz direta foi dito e todos ouviram, né? Este é o meu filho amado, em quem coloco toda a minha complacência. Então, esse é o fenômeno da voz direta. O próximo que nós vamos estudar é a escrita direta. Palavras ou frases escritas, sem interferência direta do médium. Então, também vamos colocar aqui uma imagem e vamos conversando, tá? Então, aqui na escrita direta, o espírito não precisa diretamente do médium. Ele retira o fluido, como nós estamos falando. Nesse caso, um fluido, vamos dizer assim, necessário para impressão, para imprimir a palavra ou uma frase, né? Como nesse caso aqui da imagem, tem essas 3 palavras. Então, ele manipulou aquele fluido do médium, retirou aquele fluido do médium e essa palavra, vamos dizer assim, apareceu.
escrita, né? E geralmente era essa cor assim acinzentada, né? Como uma aparência assim, como se fosse análoga, né? A aparência de chumbo. E aí, aqui, como vocês podem ver, então, aqui a escrita direta, e ao lado, aqui no finalzinho, o que significa, né? Então, a primeira aqui de número 26 é uma palavra em grego, que é Apolônio. Aí, aqui, a número 27, a palavra Hannibal. E aqui, a 28, o nome Lívia. E esse aqui ao lado, ó, Barão Luiz, médium sueco, pneumatógrafo de 1820 a 1873, porque essa escrita direta também, como nós estamos falando, né? Então, precisa do médium de efeitos físicos. Então, nesse caso aqui, tinha nessa época esse médium, tá bom? Agora, o próximo que nós vamos também conversar um pouquinho é a tiptologia e a sematologia. Colocamos as duas juntas, porque como o nosso tempo também é curto, né? Então, nós precisamos ir conversando de uma maneira mais rápida possível, para que a gente também não fique muito tempo falando, tá bom? Então, aqui, esses dois, a tiptologia e a sematologia, são os sinais dados através de pancadas, formando palavras ou frases inteligentes, porque tem um sentido, né? Então, não é uma palavra ao acaso, uma frase ao acaso, ela tem um sentido. Então, ela traz essas frases inteligentes. Isso tudo é aplicado, vamos dizer assim, diretamente nos móveis, na parede. Vamos colocar a imagem aqui para que a gente vá olhando e recordando, né? Então, nesse caso aqui, ó, a tipologia lá nas mesas girantes, né? Então, essa comunicação acontecia desta forma. Então, tinham esses sinais ali na mesa. Então, a partir dali foram formadas essas frases. Foram formadas essas frases e foram mostrando, né, para aqueles estudiosos da época que existia uma inteligência que falava, vamos dizer assim, por aquela mesa. Temos aqui também a imagem das irmãs Fox, lá na residência delas, em Hydesville, né? Que teve aquele fenômeno das pancadas, que através dessa comunicação, através das pancadas, descobriu-se que lá nessa casa existia ali um espírito que estava se comunicando com as irmãs Fox, com elas ali naquele momento. Então, essa aula toda traz para a gente esse pensamento, né? Que então, em vários momentos, nós fomos colocados a perceber, a enxergar essas comunicações de efeitos físicos para nos alertar, nos mostrar alguma coisa. E aqui, já caminhando para o final da nossa aula, nós colocamos essa imagem de Jesus e a mediunidade de efeitos físicos. Vamos fazer então esse link, né? Que então nós, através do estudo do Evangelho, já lemos, né, sobre as bodas de Caná, a multiplicação de pães, a multiplicação de peixes, a tempestade que foi serenada por Jesus, a levitação de Jesus sobre as águas, né, quando ele caminha sobre as águas, a transfiguração também de Jesus lá no Monte Tabor. Então, tudo isso que nós fomos conversando sobre a aula e trazendo aqui ao final a imagem de Jesus,
E todos esses efeitos que ele nos mostrou, isso, o que nós queremos dizer com isso? Que nós possamos perceber, né, que em todo momento que foram trazidos para nós, vamos dizer assim, essa mediunidade de efeitos físicos, essa comunicação de efeitos físicos, essa manifestação de efeitos físicos, era o tempo todo para provar para nós a imortalidade da alma, que existem os fluidos, algo além daquilo que nós estávamos acostumados a enxergar. Então, era para nós estudarmos, pesquisarmos. E, como nós estamos falando tudo isso lá atrás, porque atualmente esses fenômenos não são tão comuns, né? A gente não vê essas manifestações assim em todos os lugares, elas não são tão comuns, né? E isso mostra o que pra gente? Mostra que a ciência humana ela caminha para que as comunicações sejam mais sutis. Então, toda essa doação fluídica com esse efeito físico, então aquela doação do ectoplasma, exigindo que o médico ficasse deitado ali, naquele transe, fazendo aquela doação, vamos dizer assim que é mais cansativo, vamos dizer assim que é mais pesado, e as comunicações caminham para serem mais sutis. Então, mais, vamos dizer assim, de um envolvimento moral, então fazer com que a gente reflita mais. Então, lá atrás houve a necessidade que a gente enxergasse tudo isso para entender que existe a imortalidade da alma, mas hoje em dia, através da nossa evolução, dos estudos à luz da doutrina espírita, nós entendemos que esses efeitos físicos tiveram o objetivo de nos informar, de chamar atenção e que depois eles foram se encerrando, vamos dizer assim. E agora precisamos trabalhar mediunicamente falando de uma maneira mais sutil, mais leve, levando para a nossa evolução moral. E aqui, no próximo slide, então, nós trouxemos aqui um resumo sobre o que esse capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade, o que o espírito André Luiz veio nos ensinar, nos alertar, né? Então, nós entendemos que nesse capítulo, André Luiz nos faz um convite para entender quais são os fenômenos físicos, né, as manifestações físicas, para que possamos também entender, conhecer o médium de efeitos físicos e, a partir daí, entender, conhecer quais são essas manifestações físicas e, assim, termos esses 6 mecanismos para entender melhor essa manifestação mediúnica. Então, aqui, para as manifestações mediúnicas, ele traz esses 6 itens. Então, o primeiro que André Luiz fala são sobre as simbioses espirituais, que isso quer dizer que são as ligações que todos nós temos com os espíritos desencarnados. Então, todos nós, diante de um trabalho mediúnico, nós estamos ali ligados com alguns espíritos. Mesmo diante de uma manifestação física, nós também temos uma ligação com esses espíritos, seja como aprendemos no decorrer da aula, seja porque ele precisa de uma ajuda, de um socorro,
para nos ensinar algo, mas temos uma ligação com aquele espírito. O item 2, André Luiz fala sobre o médium teleguiado. Isso quer dizer que somos também todos nós, porque o médium teleguiado é o médium com o mentor espiritual, o nosso mentor amigo. E todos nós somos assessorados por um mentor espiritual. Então, mesmo diante de uma manifestação física, o nosso mentor sempre está ali para nos assistir, nos auxiliar. Então, diante de uma mediunidade de efeitos físicos que esteja em desequilíbrio, devemos sim procurar o auxílio, o socorro de uma casa espírita, lembrarmos sempre de Deus, de Jesus e do nosso mentor espiritual. No item 3, André Luiz fala sobre a dificuldade do intercâmbio diante dessa manifestação. Essa dificuldade acontece devido às oscilações mentais do médium. E essa oscilação não tem a ver com a moral, porque nós já estudamos e lembramos que a mediunidade ela é orgânica. A mediunidade não está associada à moral do médium. Então, a dificuldade nessa manifestação, desculpem, viu? Então, a dificuldade nessa manifestação física está relacionada à oscilação mental do médium. Então, às vezes, ele tem medo daquele fenômeno que está acontecendo, por não conhecer, por não entender, causa muito medo e ali causa essa oscilação mental. Isso é uma grande dificuldade desse intercâmbio. No item 4, André Luiz fala sobre médium e assistentes, que aqui também fala sobre o equilíbrio mental nas atividades em grupo, porque, como nós estudamos também durante essa aula, em todas as sessões estava o médium, os assistentes, o grupo ali, né? Auxiliando. Então, precisa haver o equilíbrio mental do médium e de todo o grupo participante dessa sessão, tá bom? No item 5, ele fala sobre a lei do campo mental, que é o equilíbrio do médium também, né? Porque vamos pensar assim, mesmo sendo uma manifestação de efeito físico, vamos lembrar que o médium, em momento algum, ele não é vamos dizer assim, ele não é um autômato perfeito. Ele tem uma consciência, mesmo que limitada, ele tem uma consciência, faz a doação daquele fluido que é chamado ectoplasma. Então, ele precisa ter esse equilíbrio mental, tanto ele como o grupo, como nós falamos, né? E aqui no sexto e último item, André Luiz fala sobre o futuro dos fenômenos físicos, que é mais ou menos o que nós falamos no slide anterior. Então, André Luiz confirma que o futuro dos fenômenos físicos, a ciência humana, ela caminha para a evolução. Então, esses efeitos físicos, eles têm o objetivo de informar, de dar o primeiro passo, porém, depois eles se encerram, acabam. E isso quer dizer o quê? Que é apenas para provar a imortalidade. Então, André Luiz finaliza o capítulo nos ensinando que essas manifestações provam a imortalidade e que nós caminhamos então para a mediunidade mais sensível. Então é isso. Então, meus amigos, boa noite a todos, que todos vocês estejam bem e eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha sido esclarecedora sobre esses temas
e eu desejo que vocês também recebam o meu abraço fraterno, por enquanto, de maneira virtual, mas que, com fé em Deus, tudo isso vai passar e em breve nos encontraremos novamente. Que assim seja, graças a Deus, e até uma outra oportunidade. Fiquem em paz. Beijos, fiquem com Deus.